Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Alex Brasil. Chegamos finalmente aos últimos 2 capítulos do livro de Doutrina e Convênios, livro que nós estudamos ao longo deste ano. Chegamos aí ao final do livro, estudando aí semanalmente. Agradeço aí a companhia de cada um de vocês. Estou aqui para apresentar para vocês essa última lição do Vem Segue-me dessa semana. E o tema é a visão da redenção dos mortos. Estudaremos os seguintes tópicos. Cada alma terá a oportunidade de escolher a glória celestial. Ler e ponderar as Escrituras nos prepara para receber revelação. O trabalho de salvação continua após a morte. O plano de Deus fornece uma maneira a todos os seus filhos de aceitar o Evangelho. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho aí para receber as notificações. Bom, primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz por chegar aí ao final deste livro, estudando aí desde o começo do ano junto com vocês. Eu acho que o primeiro passo que foi dado lá atrás foi muito importante. Quando nós temos uma meta e damos o primeiro passo, nós vamos sempre alcançar aí o nosso objetivo. E nós estamos aqui alcançando o nosso objetivo, estudando os últimos 2 capítulos do livro de Doutrina e Convênios. O primeiro tópico é: cada alma terá a oportunidade de escolher a glória celestial. Doutrina e Convênios 137, de 1 a 3, ela foi uma revelação dada, a seção 137 foi uma revelação dada no templo de Kirtland ao profeta Joseph Smith, na data de 21 de janeiro de 1836. Diz assim: abriram-se os céus sobre nós e contemplei o reino celestial de Deus e sua glória. No corpo ou fora do corpo, não posso dizer. Vi a incomparável beleza da porta por onde entrarão os herdeiros desse reino, que se assemelhava às chamas de fogo circulantes. Também o refulgente trono de Deus, no qual estavam sentados o Pai e o Filho. Então, Joseph Smith, ele recebeu essa revelação, ele teve essa visão do reino celestial de Deus. Então, ele pôde ver ali Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo ali sentado no trono. Então, ele teve muitas visões e revelações nessa sessão 137, que a gente vai aprender um pouquinho. O versículo 4 e 6, diz assim: vi as belas ruas desse reino, que pareciam ser pavimentadas de ouro. Vi o pai Adão e Abraão, e meu pai e minha mãe, meu irmão Alvin, que há muito dormem. E maravilhei-me de que ele houvesse recebido uma herança naquele reino, visto que partira dessa vida antes que o Senhor começasse a coligar Israel pela segunda vez, e não fora batizado para a remissão de pecados. Então, Joseph Smith estava preocupado com a morte do seu irmão Alvin, e sem saber o que aconteceu com relação à salvação do seu irmão, e ele teve essa visão do reino celestial, e ele viu o pai Adão, viu Abraão, ele viu o próprio pai dele, a mãe dele, e o irmão dele, que havia já falecido. Então, ele ficou maravilhado com essa visão que ele teve e conhecimento que ele obteve a respeito desse reino celestial. Ele continua: assim veio a mim a voz do Senhor dizendo: todos os que morreram sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido caso tivessem tido permissão de que aqui permanecer, serão herdeiros do reino celestial de Deus. Também todos os que morrerem daqui em diante sem conhecimento dele, que o teriam recebido de todo o coração, serão herdeiros desse reino. Então, se você tem algum familiar seu que faleceu sem o conhecimento do evangelho, essa escritura aqui esclarece um pouco a respeito desse assunto, que fala que todos aqueles que morrem sem o conhecimento do evangelho, caso estivesse aqui na terra, né, caso teriam recebido aqui na terra, assim como ele diz, aqueles que também morreram daqui em diante sem o conhecimento e que o teriam recebido de todo o coração, serão herdeiros desse reino. Então, ou seja, o evangelho, ele é pregado lá no mundo espiritual e as pessoas têm uma segunda oportunidade. Versículo 9 e 10. Pois eu, Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração.
Então, essa é a maneira que o Senhor vai nos julgar, segundo as nossas obras e o desejo do nosso coração. E vi também que todas as crianças que morrem antes de chegar à idade de responsabilidade são salvas no reino celestial. Então, Joseph Smith teve essa visão também de que as crianças, quando morrem, antes de chegar à idade da responsabilidade, que idade que é essa? 8 anos de idade. Então, todas as crianças que morrem, falecem antes de 8 anos de idade, elas são salvas no reino celestial. Então, se você tem algum familiar ou conhece alguém que passou por uma situação como essa, podem ficar tranquilo porque as crianças fazem parte do reino de Deus, porque elas não têm nenhum pecado. Próximo tópico é ler e ponderar as escrituras nos prepara para receber revelação. Então, o Senhor já deixou as escrituras como o nosso guia, né, o nosso manual, com todos os ensinamentos aí, revelações que nós precisamos para a nossa vida, já estão nas escrituras, basta nós lermos. Quando nós compramos um brinquedo e você precisa montar esse brinquedo, você não vai ligar para o fabricante para perguntar como faz para montar o brinquedo. Ele vai falar para você ler o manual. Então, as escrituras são o manual da nossa vida. E é esse tópico que a gente aprende. Na seção 138 de Doutrina e Convênios, versículo 1 e 2, foi uma revelação que Joseph Field Smith ele recebeu em Salt Lake City. Ele era o presidente da igreja nessa ocasião. Uma diferença entre a revelação de Doutrina e Convênios 137 com Joseph Smith e esta revelação em Doutrina e Convênios 138 tem uma diferença aí de quase 80 anos de idade. Então, Joseph F. Smith ele recebeu essa revelação, que está registrada em Doutrina e Convênios 138, que veio complementar a visão que o profeta Joseph Smith havia tido no templo de Kirtland, ok? Então, vamos ver qual foi essa revelação que o profeta Joseph Field Smith recebeu. O interessante é que o profeta Joseph Field Smith, ele perdeu o pai dele muito cedo, quando ele tinha 5 anos de idade, e não somente isso, ele perdeu também muitos filhos. Se eu não me engano, foram 13 filhos que ele perdeu, os seus filhos faleceram, então ele teve uma experiência muito forte com relação ao falecimento de familiares, né? E aí ele recebeu essa revelação sobre esse assunto. Ele diz assim, em 3 de outubro do ano de 1918, sentei-me em meus aposentos, meditando sobre as Escrituras e refletindo sobre o grande sacrifício expiatório que foi feito pelo Filho de Deus para a redenção do mundo. Então, ele estava ali meditando sobre as Escrituras. Enquanto estava assim ocupado, minha mente voltou-se para os escritos do apóstolo Pedro, aos santos da antiguidade, espalhados por Ponto Galácia, Capadócia e outras partes da Ásia Menor, onde o evangelho fora pregado após a crucificação do Senhor. Abri a Bíblia e li os capítulos 3 e 4 da primeira epístola de Pedro, e ao ler fiquei muito impressionado, mais do que havia ficado antes, com as seguintes passagens. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Então, ele leu isso em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículos 18 a 20, e ele começou a meditar e ponderar sobre essa escritura, quando fala a respeito de pregar o evangelho aos espíritos em prisão. E no 10 continua, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. 1 Pedro 4:6. Então, Joseph Field Smith, que era o presidente da igreja na ocasião, ele estava lendo essas escrituras e ponderando sobre tudo isso com relação ao pregar o evangelho aos mortos. Enquanto refletia sobre essas coisas que estão escritas, os olhos de meu entendimento foram abertos e o Espírito do Senhor repousou sobre mim e vi as hostes dos mortos, tanto pequenos como grandes,
Então, essa foi a revelação e a visão que ele teve a respeito desse assunto. Aí continua no versículo 27. Mas seu ministério entre os que estavam mortos foi limitado ao curto período compreendido entre a crucificação e a ressurreição. Ministério de quem? Aqui é o ministério de Jesus Cristo. Ele está falando que entre o período da crucificação de Jesus Cristo e a sua ressurreição, esse período de 3 dias, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele ministrou aos mortos. Ele fala, e refleti sobre as palavras de Pedro, quando disse que o Filho de Deus pregara aos espíritos em prisão, que, noutro tempo, haviam sido rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E de como fora possível Cristo pregar aqueles espíritos e realizar o trabalho necessário entre eles em tão pouco tempo. Então, ele ficou maravilhado de saber que Cristo havia pregado o evangelho aos mortos nesse período entre a sua crucificação e sua ressurreição. E enquanto refletia, meus olhos foram abertos e meu entendimento vivificado, e percebi que o Senhor não se dirigia em pessoa aos iníquos e aos rebeldes que haviam rejeitado a verdade a fim de ensiná-los. Mas eis que, dentre os justos, organizou suas forças e designou mensageiros revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens, e assim foi o evangelho pregado aos mortos. Então, a gente aprendeu que o próprio Salvador, naquele período entre a crucificação e a sua ressurreição, pregou o evangelho aos espíritos que estavam em prisão. Depois ele comissionou mensageiros para poder realizar esse trabalho de levar a luz do evangelho àqueles espíritos que estavam ali na prisão. E foi assim que aconteceu. O evangelho começou a ser pregado aos mortos. E ele recebeu essa revelação de que é dessa maneira que acontecia. O próximo tópico é o trabalho de salvação continua após a morte. Então, se a gente acha que a morte é o fim, nós estamos enganados, porque, na verdade, a morte é a formatura da nossa vida. O nascimento não é o começo, porque nós fomos ensinados a respeito do plano de salvação, aceitamos o plano de salvação de Deus e ganhamos o direito de vir aqui a essa terra através de um corpo. E nós estamos aqui vivenciando essa experiência. E a morte, que quando vier, será a nossa formatura e nós vamos voltar à presença de Deus. Então, a gente aprende nessa revelação que o trabalho da salvação ele continua após a morte. É isso que a gente vai aprender. Diz assim no versículo 33. A esses foi ensinada. O que foi ensinado a esses espíritos que estavam na prisão? Foi ensinado a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão de pecados, o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos, e todos os outros princípios do Evangelho que precisavam saber a fim de qualificarem-se para ser julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus no Espírito. Então, esses são os princípios do Evangelho que foram ensinados no mundo espiritual a esses espíritos, a esses mortos, né? Espíritos que estavam em prisão. E no versículo 38, ele teve essa visão que diz assim, entre os grandes e poderosos que estavam reunidos nesta vasta congregação dos justos, encontrava-se o pai Adão, o ancião de dias, o pai de todos, e a nossa gloriosa mãe Eva, e com muitas de suas filhas fiéis que viveram através das eras e adoraram o Deus verdadeiro e vivo. Abel, o primeiro mártir, estava lá, e seu irmão Sete, um dos poderosos que era a imagem expressa de seu pai. Então ele viu que estava Adão, Eva, Abel, todas essas pessoas estavam lá, né? Sete, o seu irmão, estavam reunidos lá, mas não somente esse. A visão que ele teve diz que Noé, ele pôde ver que Noé estava realizando esse trabalho também. Abraão, o pai dos fiéis, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, e aí ele continua, que anunciou por profecia que o Redentor fora ungido para curar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Também estavam lá. Então, todos esses grandes homens, né, instrumentos nas mãos de Deus, estavam lá no mundo espiritual pregando o evangelho para aqueles que haviam falecido. Essa foi a visão
do profeta Joseph Fielding Smith, que está registrada na seção 138 de Doutrina e Convênios. E ele fala assim: desse modo, foi pregado o evangelho àqueles que haviam morrido em seus pecados, sem conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. A esses foi ensinada a fé em Deus, o arrependimento, tudo aqueles princípios do evangelho que eu já falei aqui, que é ensinado lá no mundo espiritual. Ele viu também o profeta Joseph Smith e meu pai, Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e outros espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra nos últimos dias. Então, além daqueles profetas do Antigo Testamento, né, do Velho Testamento, ele viu também os profetas da última dispensação. Essa foi a visão dele. E ele inclui também, ele diz assim, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças para a redenção dos mortos, também estavam no mundo dos espíritos. Então, nós sabemos que para realizar esse trabalho de realização de ordenanças para a redenção dos mortos, isso é feito dentro dos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Aqui do lado direito, nós temos o Templo de São Paulo, que fica aqui na Avenida Francisco Morato. É neste local que é realizado esse trabalho de redenção, ou seja, um trabalho onde você realiza o batismo vicário por aquelas pessoas que já faleceram. E como que você faz isso? Você faz isso através de uma procuração. Então, eu, Alex Sandro Brasil, sou batizado em lugar e a favor de, aí pode ser o meu avô, o meu bisavô, eu sou batizado em lugar e a favor deles. E cabe a eles aceitar ou não essa ordenança que foi realizada. Assim como eles aprendem a respeito do batismo vicário, fé, arrependimento, todos os princípios do evangelho lá no mundo espiritual, eles aprendem e ficam aguardando que essa ordenança seja realizada aqui na Terra, porque nós viemos aqui na Terra e precisamos ser batizados para voltar à presença de Deus. Então, eles necessitam que essa ordenança seja realizada. E nós, membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, da Igreja de Jesus Cristo, né? Nós fazemos esse trabalho de pesquisa genealógica, pegamos todos os nomes dos nossos antepassados e fazemos esse trabalho de batismo para a salvação e redenção dos mortos. É a única igreja na face da terra que faz esse trabalho. Então, por isso que a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é o reino de Deus estabelecido aqui na terra em preparação para a sua segunda vinda, para a segunda vinda de Jesus Cristo. No versículo 56 diz: mesmo antes de nascerem, eles, com muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. O que ele está falando aqui? Antes mesmo de nós virmos a essa terra, nós já aprendemos a respeito do plano de salvação, foram as nossas primeiras lições, né, que foi lá no mundo espiritual, e assim nós somos preparados para nascer aqui nessa terra. Então, assim, é aquilo que eu disse, o nascimento não é o começo e a morte não é o fim. Então, nós já sabíamos a respeito do plano de salvação, e mesmo assim o Senhor dá uma segunda chance para aqueles que morrem, passam pela terra, morrem, não têm esse conhecimento, acaba recebendo todo o conhecimento lá no mundo espiritual. No 60 diz: assim me foi revelada a visão da redenção dos mortos. E aqui ele está finalizando, esse é o último versículo do livro de Doutrina e Convênios. No capítulo 138, o último versículo que diz a revelação que foi dada a Joseph Fielding Smith em Salt Lake City, né, como foi falado aqui no começo, e ele encerra falando: assim me foi revelada a visão da redenção dos mortos e presto testemunho. E sei que esse testemunho é verdadeiro, mediante a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Então, Joseph Fielding Smith, ele encerra essa sua revelação, essa sua visão, prestando o seu testemunho no versículo 60 de Doutrina e Convênios 138, que vem complementar a visão e a revelação que Joseph Smith recebeu no templo de Kirtland, onde está registrada a seção 137 de Doutrina e Convênios, com relação à redenção dos mortos. Então,
é uma aula muito interessante, onde é encerrado o estudo do livro de Doutrina e Convênios, e eu convido você a realizar esse trabalho de pesquisa genealógica para a redenção, né, dos seus familiares já falecidos, que vocês possam realizar esse trabalho frequentando ao templo, realizando as ordenanças no templo. Bom, muito obrigado a todos. A próxima aula nós temos o tema Cremos. Nós vamos aprender sobre as regras de fé e as declarações oficiais 1 e 2, que estão registradas no livro de Doutrina e Convênios. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês acompanharem esse canal aqui, por vocês estudarem junto comigo, e eu tenho certeza que nós adquirimos um maior conhecimento, um maior testemunho sobre a Igreja de Jesus Cristo, conhecendo melhor a sua doutrina. Eu convido você a gravar um vídeo de 30, 40 segundos, menos de 1 minuto. Se você quiser, grave um vídeo deitado, com seu celular deitado, mande para mim esse vídeo, que eu vou fazer um compilado aqui de testemunhos e vou publicar aqui como um encerramento do livro. E também, se você sentiu ou tem alguma experiência de que esse canal tenha lhe ajudado de alguma maneira, se isso te ajudou a acompanhar esse canal e se de alguma forma a gente te ajudou, grave também sua mensagem para que a gente possa fortalecer com o seu testemunho outras pessoas. Mas se você não quiser gravar também, não tem problema nenhum. Eu, de qualquer maneira, convido você a deixar registrado seu testemunho aqui nos comentários, que já vai ajudar muita gente também. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Encerramos aqui o livro de Doutrina e Convênios. Fico muito feliz por ter alcançado essa meta e por vocês estarem comigo aí durante esse ano todo. Compartilhe essa mensagem, compartilhe, deixe aqui seu comentário sobre a sua escritura preferida, o seu testemunho sobre o seu trabalho, né? O trabalho de revelação da redenção dos mortos que Joseph Smith recebeu. Se você tem algum testemunho sobre esse trabalho, deixe aqui registrado para que você possa fortalecer outras pessoas também. E se você não é membro da igreja e quer saber mais, clique aqui no link abaixo para você aprender mais a respeito desse trabalho maravilhoso. Muito obrigado a todos, até a semana que vem e um forte abraço.